A primeira questão que vamos falar aqui é a questão da negação. Filosofias do mundo aplicada. Você já ouviu alguma frase do tipo, não é bem assim, você está sendo rígido demais, não tem problema de eu fazer isso, ou não tem problema de eu fazer aquilo, eu posso. Você já ouviu isso alguma vez na tua vida? Ou você já falou isso alguma vez? Acredito que sim, porque eu já falei. Em alguns momentos eu achava que não era bem assim, que as pessoas estavam sendo rígidas demais comigo, né? Em relação a algumas questões, que a gente vai falar algumas coisas. E neste momento, o que acontecia? Eu continuo praticando as coisas do mundo, sem compreender as escrituras. Perfeito? Tiago 1, 23, 24. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha que interessante. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática. Quantos de nós falamos que somos cristãos, né? Vivemos por meio da palavra, aceitamos Cristo como o único e Salvador, mas nós não vivemos conforme a palavra. Quantas pessoas você conhece hoje que você poderia falar? Ou se você mesmo que está nos assistindo, você que vai assistir em outro momento, pode escrever nos comentários se você vive por meio da palavra. Se a sua vida verdadeiramente ela é prática de acordo com o Evangelho, né? Porque, senão, tanto você quanto eu, se nós não formos conforme a palavra, somos semelhante a um homem que, com a face no espelho, a gente olha para si mesmo e logo a gente esquece da aparência. Já pensou? Você já saiu alguma vez da sua casa e esqueceu de pentear o cabelo? Eu já fiz isso. E diante do espelho, que é o pior. Ou seja, então, se a gente não tem a atenção, a devida atenção, a gente vai cometer coisas que não vai estar de acordo com a palavra. É isso que Tiago está nos dizendo aqui. Quando não praticamos a palavra, o que acontece, meus irmãos? Nós não criamos o quê? A memória. É por isso que é muito importante a prática. O homem, ele precisa praticar, porque é cognitivo isso. É através da repetição dos hábitos que a gente cria uma memória sobre aquilo e a gente muda. Então, precisamos o quê? Da prática. E aí é muito interessante. Como a gente não cria memória, a gente acaba fazendo o quê? Esquecendo da aparência. Ou seja, de como a gente deveria se comportar. Ou aquilo que ouvimos a respeito da mensagem do Eterno. Quantas pessoas vão ouvir uma pregação e minutos depois esqueceu do que ouviu? Quantas pessoas, às vezes, escutam uma pregação de correção, por exemplo, não chega nem a sair do local, já está falando coisa que não deve. Já está criando contendas, picuinhas, falando de outras pessoas. Isso, infelizmente, é normal. Não deveria ser assim, mas é. Nos dias de hoje, isso é normal. Para uma verdadeira mudança, entenda uma coisa: para uma verdadeira mudança, é necessário viver conforme os ensinamentos da palavra. Ou seja, se você quer verdadeiramente ser transformado, se você quer verdadeiramente ser renovado, você precisa viver conforme a palavra. É uma necessidade. Nós não temos a necessidade de nos alimentar todos os dias? É a mesma coisa a palavra na nossa vida. É uma necessidade. Então, para a gente ser transformado nos nossos comportamentos, hábitos, estilo de vida e propósito, para que se crie memórias fortes, capazes de romper barreiras e criar uma fé convicta em Cristo. Ou seja, eu quero ser transformado. O que eu vou fazer? Eu vou pôr em prática. Mas não a filosofia do mundo.
a verdade de Cristo. Agora, eu tenho dois caminhos aqui, e aí a gente já está entrando no tema em questão. Ou eu vou viver de forma prática, conforme as filosofias do mundo, e a gente vai ver alguns conceitos aqui, ou eu vou viver conforme a palavra. Perfeito? A segunda questão é a formação de pensamentos e imaginações contrárias à vontade de Cristo, à vontade de Yahweh, à vontade da palavra. Digamos, pensem uma coisa comigo, vocês que estão aqui. Vocês não têm pensamentos e imaginações contrárias à palavra? Temos. Claro que temos. Se a gente negar isso, a gente é pior que o infiel, porque a gente está negando a palavra. Temos. Mas a diferença é que estamos lutando contra esses pensamentos e imaginações, ou eles fazem parte do nosso cotidiano, ou eles fazem parte da nossa vida. Isto vai fazer a diferença. Em 2 Coríntios 10, de 4 a 5, é um versículo-chave para essa questão. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, ou as filosofias do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Ou seja, existe no mundo falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativos todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Olha que interessante aqui, essa versão. Ele diz que levamos cativo todo o pensamento rebelde. Ou seja, nós temos pensamentos de rebeldia. Porque tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que está no nosso pensamento e que vai formular uma imaginação, é rebeldia. O Senhor já entende como rebeldia. Lembra no Sermão do Monte, quando Jesus falou aquela multidão que estava acompanhando ele, e ele chega e fala assim: se você somente pensar na mulher do próximo, já pecou. É forte o mistério do eterno. É forte a graça que nos encobre. Mas a gente precisa entender que certas formações de pensamento e imaginação, o quê? Se torna contrário à vontade do eterno. Agora vamos compreender uma coisa. As filosofias do mundo são construídas e estruturadas para dar ao homem algo que a sua consciência natural pede. Vocês sabiam disso? Você sabe por que você aceita as filosofias do mundo? Porque para você e para mim é algo normal. É por isso que a gente tem tanta resistência. Eu acho que essa é a melhor palavra para colocar aqui. Resistência para começar a obedecer a palavra. Porque a filosofia do mundo, num dado momento, entrou na nossa vida com uma força intensa que praticamente nos montou. E como nós ensinamos no Instituto, é como se essa moldagem transformasse a gente naquela raiz maligna, conhecendo o mal. Porque tudo que para Deus não o agrada é mal, é ruim, é pecaminoso, é destrutivo. Agora vamos entender aqui. Então, o que é essa consciência natural para poder realmente aceitar a filosofia do mundo? Razão. Você já viu quantas pessoas discutem por algo racional ou não? Hoje na internet, por exemplo, se você olhar e pesquisar, você vai ver um monte de gente discutindo a palavra até os dias de hoje. E a palavra mesmo diz: qualquer questão que entre em discussão se torna tolo. Então, as pessoas são tão estudiosas da palavra e
se dão ao luxo de entrar num ambiente para discutir uma coisa onde depois as duas partes, uma não entende a outra. Então, olha só, até aí a forma do mundo, né? Os mecanismos do mundo de entrar na nossa vida. A questão da lógica. Você já percebeu uma pessoa que quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais lógico ele se torna? Porque o racional e a lógica vai andar em conjunto. Aí não para por aí. A filosofia do mundo vai fazer o quê? Vai fazer com que você, o homem, se constrói conscientemente. A primeira coisa que ele vê é o quê? Ideias organizadas. Percebe a nossa formação do homem? Olhe para um bebê. Ele vai crescer de que forma? Ele vai para a escolinha ali, né? Começa a ter os seus primeiros conhecimentos, depois vai para uma, vai graduando, depois vai se formar, mas mesmo assim a origem inicial que ele precisa colocar suas ideias de forma organizada. Nós somos assim. E isso não é ruim. Na verdade, também é uma forma que Deus nos conduz. E o quê? Com fundamentação aceitável. Sabe como uma pessoa vai te reconhecer com um certo conhecimento? Se você tem uma fundamentação aceitável. Né? Por exemplo, os teólogos vão olhar se você tem teologia necessária para levar a palavra adiante. Mas a palavra nos diz que o Espírito de Yahweh nos ensina todas as coisas. Então há um contraponto aí. Perfeito? Com o intuito de dar o quê? Com o intuito de dar significado à sua existência, o modo de vida, os seus pensamentos e como aproveitar ao máximo essa vida. Então, qual que é o objetivo da filosofia do mundo nessa questão da construção e da consciência natural do homem? Qual que é o objetivo? O intuito é dar para nós que é o significado à nossa existência. Perfeito? Por que existimos? Quantas pessoas passam a vida buscando essa verdade? Quantas pessoas nós atendemos no Instituto, por exemplo, que ainda não tem a sua identidade de vida formada, não sabe o porquê está no mundo? O modo de vida. As pessoas vivem, muitas pessoas dizem seguir a Cristo, mas não vivem conforme o Evangelho. Aonde você vê? No modo de vida. O modo que o que é o modo de vida? Né? A forma que essa pessoa se apresenta à comunidade, né? Da forma que ele se relaciona. E os seus pensamentos. Perfeito? Maravilha, né? Logo, essa filosofia do mundo cria no homem natural uma barreira em sua mente. A filosofia do mundo vai criar em nós uma barreira, impedindo muitos de compreender a vontade de Yah. Perfeito? E dar à sua vida um novo significado. Ou seja, tem pessoas que não conseguem dar um novo significado na vida, por quê? Por causa das filosofias do mundo. O nascimento do novo homem, ele perde o sentido se o homem já existente tem o quê? A sua própria vida, constrói o seu mundo, vai em busca de realizar os seus sonhos, sem a necessidade de se relacionar com um ser divino, por exemplo, com o superior, ao qual ele deve, por meio da palavra, obedecê-lo. Perfeito? Ou seja, em outras palavras, a filosofia do mundo vai falar assim: não, você não precisa obedecer um ser superior que é Deus. Você pode ser o seu próprio Deus. Não é forte isso, meu irmão? O pessoal que está aqui assistindo, gente, está assim, mas é uma verdade. É uma verdade. Eu acho que a mente abriu um pouquinho agora para entender, né? De que forma? Quando você está no mundo sendo autossuficiente, através da filosofia do mundo, é como se você fosse um semideus. Porque você não está ligado ao Criador. Você não está ligado ao Senhor. Então você está tomando as decisões
fazendo seus planos, realizando seus sonhos, criando suas vontades, indo em busca e realizando, e o mundo até aplaude para essas pessoas, pelo sucesso, por ser bem-sucedido. Mas e se às vezes, em alguns dos casos, ou muitos dos casos, essa vontade for contrária à vontade de Deus para a vida daquela pessoa? E aí? E se essa vontade, esse sonho for maior do que servir ao Criador, a pessoa se torna um semideus. E aí ele não vai conseguir viver conforme a palavra. Ele não vai conseguir obedecer os comandos do Espírito Santo. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo na vida dele. Ele não vai conseguir. Porque as outras coisas estão tomando forma sobre a vontade dele.